Nós vamos falar especificamente sobre o seu cardápio para quitutes, para as suas encomendas, que é diferente do delivery. Meu nome é Thiago Batella, eu sou o chefe Batella e eu ajudo pessoas como você, como eu, a faturarem no mínimo R$6.000 por mês na sua cozinha, na sua casa. É isso aí, você vai empreender dentro da sua casa. E nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos que na verdade é um treinamento gratuito para você aprender do 0 ao 1 como montar o seu negócio. Então no último vídeo nós falamos como montar um cardápio para o seu delivery, com detalhamento. Depois nós falamos também sobre como você vai fazer a sua ficha técnica operacional e gerencial. Hoje nós vamos falar sobre a montagem do seu cardápio para os seus quitutes e encomendas. São coisas distintas. Deixa eu só recapitular para você entender. Bom, nós montamos um modelo de negócio com faturamento diário, com delivery, faturamento que são as suas encomendas, são seus kits que as pessoas pedem, são os quitutes, e são os kits para festas, que estão dentro desse segundo passo. No terceiro e quarto passo, aí nós já vamos falar de pequenos eventos que você vai fazer. Tá? Então, o que nós fizemos até agora? Fazendo um resumo geral. Primeiro, você aprendeu o modelo de negócio, cuja qual eu falei agora, faturamento diário com delivery, o seu faturamento casual, mais esporádico, com encomendas, com quitutes, com kits festa, e você fazer pequenos eventos, serviço de buffet agregado. E seria um último momento você montar o teu negócio para um ponto físico. Bom, mostrei para vocês que esse é o modelo que funciona, porque eu vivo ele. Depois nós falamos sobre o que? Identidade. Para você montar o seu delivery, você precisa entender o que a tua região consome. Qual é o perfil da tua região? Residencial, comercial, horizontal, vertical, classe social que você vai atender. É lógico, se você vai atender uma classe C, D, é diferente de atender uma classe A, B. A forma de apresentar, então você vai montar. A tua identidade do seu negócio tem que estar linkado com o teu público, com o segmento que você vai atuar. E aí eu mostrei para vocês como fazer isso, como você segmentar, como você trabalhar, como você achar o melhor negócio para aquele ponto, para aquele local que você está, para a circunvizinhança que você vive. Ok? A partir daí, nós fomos para uma outra etapa que vamos agora entender o que eu preciso na minha cozinha. Quais são os pontos, os equipamentos, os utensílios, tudo que eu preciso para ter uma cozinha funcionando bem, com funcionalidade. Não é uma cozinha grande, chique, com equipamentos de última geração. Não! Ela precisa ser funcional. Aí nós falamos melhores práticas, limpeza, detalhei até os utensílios básicos que você precisa ter. Acesse esse vídeo para você ver depois. Depois nós já entramos na questão do cardápio, formatação do cardápio. Por quê? Se você já sabe quem você vai atender, se você já tem uma identidade, bom, agora vamos montar o cardápio. Por quê? Porque você já sabe quem que você vai atender. Você já sabe que na tua região é almoço executivo, então você não vai inventar de fazer açaí, você não vai inventar de fazer hambúrguer, você vai fazer pratos executivos, cozinha brasileira, ok? Então, é nesse sentido que a gente está evoluindo. E aí formatamos um cardápio para delivery. Formatamos um cardápio para delivery. Eu dei os exemplos disso, como é que você faz, como é que você trabalha pratos mais caros, pratos gourmetizados, premium, para depois você trabalhar um preço que as pessoas podem pagar. O caro, a pessoa olha e fala, pô, tá muito caro, mas isso aqui eu posso pagar. Aí ela compra. São estratégias comerciais de venda dos seus produtos. A gente falou tudo isso
né? Falamos também, numa outra oportunidade, sobre a importância de você fazer a sua ficha técnica, gerencial e operacional. É o coração, é o gosto, é o procedimento, é o tempo que você leva, como que você faz para os seus pratos ficarem prontos. É o detalhe do chefe, é aquele detalhe que o seu prato precisa para ele ter o diferencial. Nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o seu cardápio para quitutes, para as suas encomendas, que é diferente do delivery, ok? Então, o que eu preparei aqui para a gente conversar? Vamos lá. O que é importante você saber antes de qualquer coisa? Que o seu cardápio de encomendas e de kit festas, ele precisa ter aderência, ele precisa conversar com o seu cardápio do delivery. Um exemplo esdrúxulo, você está trabalhando com comida árabe, com pratos árabes, e você vai trabalhar nos seus quitutes nas suas encomendas com pratos que não tem nada a ver com pratos árabes, com pão sírio, não, você vai trabalhar com pão francês. Você entende? Assim, estou sendo muito esdrúxulo, mas essa é a realidade. Você precisa, o seu cardápio, mesmo para o delivery e para o seu cardápio de quitutes, eles precisam conversar. Tá? Então, é importante você ter essa ideia de que se você vai fazer, exemplo, um parmegiana que usa queijo, que usa molho de tomate, então você pode trabalhar uma mini pizza que tem o mesmo molho, que tem o mesmo queijo, entendeu? Não tem a massa, mas a massa é fácil, né? Você conversou quase que 70% dos itens da mini pizza estão conversados entre si, estão se falando, estão no seu estoque, sacou? Então essa é a ideia. Então vamos para a prática, pessoal. Primeira coisa, você vai fazer um quitute na verdade, no final das contas, você vai ter 3 cardápios. Que na verdade 2 cardápios vão ser o cardápio de delivery, o cardápio específico de quitutes e encomendas e kit festas, e depois são as propostas que você vai fazer, que na verdade já é uma proposta mais num formato de contrato, que são os eventos que você vai fazer. Então vê que você tem 3 modelos claros aí. O teu delivery, encomendas, kit festas e pequenos eventos, propostas para pequenos eventos, ok? Tá? Então vamos lá. Você vai trabalhar um cardápio simples, ele não pode ter 250 itens para você oferecer, senão você não consegue. Se você tiver que sair da sua cozinha para comprar um ingrediente para especificamente uma encomenda que você conseguiu vender, você já levou prejuízo. Por quê? Porque quando você sai da sua produção para comprar alguma coisa, é teu tempo que está ali. É um tempo que você podia estar sentado na internet, fazendo uma rede social mais eficiente, criando um anúncio, fazendo o Google Ads, sei lá, enfim. Você podia estar... É o teu tempo. Então toda vez que você sai para comprar alguma coisa que especificamente é para atender uma encomenda que você fechou, não vale a pena. Quer dizer, vale a pena avaliar se você não está errando na tua quantidade de quitutes que você tem no teu cardápio de encomendas. Então vamos pensar aqui, você vai ter no seu cardápio tortas, você vai ter no seu cardápio bolos, você vai ter no seu cardápio salgados, você vai ter no seu cardápio sanduíches e doces simples. Vamos falar de um por um. Cardápio tortas. Vamos falar das tortas aqui. Quais tortas você vai oferecer? Quiches, por exemplo. 3 tipos de quiche. Quiche de alho poró, quiche de peito de peru e quiche lohane, quiche de bacon. Você vai ter 3 tipos de empadão. Empadão e quiche, as bases, as massas são as mesmas. A massa podre do empadão é praticamente a mesma massa da quiche. Então, olha só como é que
São produtos distintos, vendidos de formas distintas, mas que se conversam. Entende? Aí você vai fazer 3 tipos de cada. Empadão: frango, frango com palmito, frango com catupiry e filé com gorgonzola. Você trouxe gourmetizou um recheio, trouxe um ingrediente bacana e você consegue operacionalizar melhor. Por quê? Porque você tem uma infinidade de produtos, de recheios. Senão você não consegue dar conta. Com o tempo você vai aumentando. Começa assim. Você vai fazer bolos, por exemplo. Você tem que ter quitute, todo mundo pede um bolinho. Quais bolos você vai fazer? De 3 ou 4 tipos no máximo? Bolo simples, 2 tipos de bolo simples, bolo de milho, bolo ou de fubá, ou bolo de farinha de trigo, ou bolo, enfim, de laranja. Aí você pode fazer 2 com cobertura, você faz um bolo de, enfim, cenoura com cobertura de chocolate, já tem um diferencialzinho aí. Você faz um outro bolo, sei lá, uma toalha felpuda, que já é um pouco mais, um item mais premium, mais trabalhado, um bolo diferente. Então você trabalha com 3 ou 4 só, para começar. Depois você vai aumentando. Você vai fazer, por exemplo, salgados. Salgados fáceis de fazer. Você vai trabalhar com 5 ou 4 tipos. Vai trabalhar com pastéis. Massa de pastel é simples de fazer. Aí você trabalha com 2 ou 3 tipos de pastéis. Você vai fazer mini pizza. É um exemplo, tá, pessoal? Você pode trabalhar com 2, 3 sabores de mini pizza. Enroladinho de queijo, enroladinho de salsicha. Você vai fazer uma coxinha de frango. A coxinha você pode até se deixar para um segundo momento. Mas a coxinha ela tem muita saída. A massa ela já tem não é mais complexo, ela é mais trabalhosa para ficar pronta, né? Para você produzir. Você não pode só produzir, você tem que produzir uma quantidade maior. Mas eu estou dizendo assim, para começar, começa com esses, que são simples de fazer, são quitutes, não são salgadinhos que têm muita saída e são fáceis de produzir, tá? Sanduíches, por exemplo. Você tem lá, vamos trabalhar com 3 tipos de sanduíche frio. Você vai trabalhar um sanduíche fit, olha que bacana. Pão integral, pode trabalhar um peito de peru, pode fazer até uma pasta bacana de peito de peru, queijo branco, orégano, um azeitezinho, um sal. Olha que sanduíche maravilhoso. Você pode chamar ele de sanduíche fit, que ele é um pouco trabalhado com ingredientes mais saudáveis. Você pode trabalhar um sanduíche de frango, com uma pasta de frango. Pode trabalhar um vegetariano. Então 3 sanduíches frios. E pode trabalhar 3 sanduíches quentes. Você pode trabalhar um mini hambúrguer gourmet, que é fácil de fazer. E você tem valor agregado em cima dele, é gostoso demais. Se você acertar no pão, um pão brioche bacana, um mini, né? Um mini briochezinho diferenciado. Você faz um blend de carne, pode ser simples, mas ele, enfim, é fácil de fazer e gostoso. Você pode fazer um mini pão de batata recheado com frango, é sucesso. E você pode fazer um sanduíche que são ingredientes simples, que você gourmetiza. Você faz, por exemplo, um mini pão francês com um recheio de pernil e pimenta biquinho. Olha só que fácil de fazer. Você trouxe diversificação, ao mesmo tempo você trouxe uma ideia de gourmetização, de ingredientes mais nobres, uma forma de fazer diferente, e está atendendo uma gama gigantesca de pessoas. O seu fluxo, a sua maior quantidade de pedidos estão em cima desses itens. Na tua região, se você mora no sul, se você mora no nordeste, faz adaptação. Faz adaptação para a tua região. Eu estou dando um exemplo só. Tá? Eu preciso dar um exemplo prático. Mas eu preciso dar um exemplo prático na minha região que se consome. E aqui tem muita força esses itens. Entendeu? Então você cria na sua região, não sei, nordeste, uma mini tapioca.
recheada com carne seca, uau! Então, pensa nisso, tá bom? Você vai fazer também, por exemplo, você pode colocar 3 a 4 tipos de doces. Doces simples. Nada muito sofisticado. Por quê? Você pode trabalhar mousses especiais, não esses mousses simples. Você coloca um chocolate meio amargo, você coloca um chocolate branco, você trabalha algumas frutas, nada daquele mousse gelatinoso, né, que parece uma gelatina, não, você faz uma coisa bacana. Tem receitas hoje maravilhosas e são simples de fazer. Você pode trabalhar brownie é fácil, você não vai fazer bolo? Você pode ter uma forma de tabuleiro lá para você fazer alguns brownies e vender esses brownies. Bolo no pote, você não está fazendo bolo? É só você agregar, faz um bolo no pote, coloca lá, enfim, um tipo de massa, um brigadeiro, mais o bolo, ou você pode até colocar uma fruta agregada, você coloca uma camada de bolo ou de brownie, você coloca uma camada lá de glacê ou então de brigadeiro, gourmet, e na outra você coloca morango. Delícia! O próprio mousse que você fez, ele pode ser um ingrediente que conversa com os outros, com o bolo no pote, por exemplo. Ok? Então a ideia você pode, assim, pessoal, falar, mas por que você está dizendo o que eu tenho que fazer? Não estou dizendo, eu estou dando um exemplo. Um exemplo prático para você ter uma noção real do que você pode fazer. Porque o que não dá é para, às vezes, eu vejo muita gente fala, mas na hora de mostrar um exemplo, na hora de mostrar na prática, não mostra. Eu estou dizendo na prática, um modelo de um cardápio para você vender as suas encomendas que tem aderência, que tem a ver com o seu cardápio de delivery. Entendeu? Então, você não pode fazer coisas completamente separadas. Por exemplo, a gente falou da comida árabe, não falou? Então você trabalha com quitutes, com entregas de mini quitutes nessa linha, para encomendas. Você está trabalhando com comida brasileira, você está trabalhando com massas, com molhos, ao sugo, bolonhesa. Então você pode trabalhar, adaptar os teus salgados, os teus sanduíches, as tuas entregas dos quitutes com isso. Entendeu? É só para que haja aderência e haja mais facilidade de produção. Não pode ser algo muito, muito, muito complexo, senão você se perde, tá bom? Então, com isso pronto, você já está apto a gente entrar praticamente no que seria o terceiro cardápio, que na verdade não é um cardápio, né? Você vai pegar tudo aquilo que tem no seu delivery, tudo aquilo que tem no seu cardápio de quitutes e vai transformar numa proposta padronizada para os kit festa. Quer um exemplo? Então a gente falou dos quitutes aqui, né? Então você vai fazer um evento na casa de uma pessoa, ela contratou para 10 pessoas. O que você vai fazer? Você vai pegar os quitutes todos ali que você tem do seu cardápio e vai precificar. Você vai fazer para ela 50 mini hambúrgueres, você vai fazer para ela 25 pizzas, mini pizzas, você vai fazer um empadão de filé com gorgonzola e 10 brownies. Proposta, tantas pessoas, bebida, se não tiver, você coloca lá, precifica isso, lembra da precificação que a gente falou tanto? Você vai ter tudo isso na tua ficha técnica. Quanto é que custa um brownie? A fatia do seu brownie custa R$ 1,50. O custo, você vai vender a quanto? Eu vou vender a R$ 2,50. Vou vender a R$ 3,00. Estou ganhando o dobro. Você não está ganhando o dobro. Vai lá no nosso áudio sobre ficha técnica que você vai ver que você não está ganhando o dobro. Você tem que pensar que você tem o teu Prolabore aí no meio, você tem que pensar que tem custos que às vezes você não colocou, que estão aí, que é a tua energia, que é o teu gás que você gasta, entendeu? Então você tem que pensar no preço
de forma que você contemple todos os custos meus, inclusive teu prolabore, porque teu prolabore, ele é custo para a empresa. Você está montando uma empresa. Você trabalha nessa empresa, você tem o seu prolabore. O lucro é outra coisa. Então, quando você tiver o teu lucro, é porque o seu prolabore, os custos de insumo, os custos fixos, todos foram pagos. Aí você vai ter um rateio e o seu lucro vai ser após isso tudo apurado. Mas como que eu faço isso? A gente falou sobre isso lá na questão da ficha técnica. Eu dei até um exemplo de você, por exemplo, eu até dei um exemplo de um parmegiana, o valor que ele custa e uma ideia de como você pode vender. Nós não estamos falando de faturar X. Eu estou falando aqui que você vai faturar no mínimo 6 mil. Então, se você vai faturar no mínimo 6 mil, quanto que é o teu prolabore nisso tudo? Ele está aí no meio. Quanto que vai sobrar de lucro? Então, a partir dessas premissas de um exercício que você vai fazer, com caderno, com planilha na mão, sentado e fazendo conta, é que você vai chegar nos teus valores. Então, mais ou menos assim. Vamos supor, só voltando um pouco para falar disso, que é importante, né? A gente não estava falando lá do parmegiana, eu vou repetir aqui o que eu disse. Então, vamos supor que você fez as suas contas e um filé parmegiana individual, ele vai te custar R$10. O custo de insumos, tá? Do filé, você divide o filé vezes a porção, 150 gramas, 120 gramas, mais o molho, mais o arroz, mais a batata frita ou a batata palha, os acompanhamentos, mais o gás que você colocou. Como é que você vai medir o seu gás? Você vai medir o seu gás pelo que você gasta no mês. Quanto que dura um bujão para você? Num primeiro momento, você vai ter que colocar um valor meio calculado com uma base do seu histórico. Você pode pegar o teu histórico e dobrar, porque você vai produzir. Então você vê quanto que você gasta de gás, quanto que você gasta de energia. E vamos supor que de insumos, todos esses que eu te falei, ele custou R$10. Bom, então você vai vender a 20? Não, você não vai vender a 20. Vamos supor que eu não falo para vocês que você vai faturar no mínimo 6 mil. Então, se você vai faturar no mínimo 6 mil, o teu prolabore, ele precisa ser de, no mínimo, R$3.000. Então, vamos colocar que você vai ter um prolabore de R$3.000. Então, se você tem um prato que custa 10, qual é a tua expectativa de vender quantos pratos por mês? Quantos pratos nós vamos trabalhar para você vender? A tua região, percebendo o perfil de consumo e tal. Vamos supor que você vai vender num prato individual de um parmegiana, você vai vender, vamos colocar uma meta de 5, mas vamos supor que no início está difícil, você vai vender 2 por dia. Então, se você vai vender 2 pratos por dia, no mês você vai ter quanto? Vamos trabalhar que você vai abrir todos os dias. Vamos colocar um dia que você vai fechar, que você não vai abrir. Então nós estamos falando de 30 menos 4, 26 dias. Então você vai pegar 26 dias multiplicado por quantos pratos? Por 2 pratos por dia. Então você vai ter, são 52 pratos. Então vamos lá. Olha só como é que a gente vai chegando em números. Se o seu prolabore inicial vai ser de 3 mil, se você divide 3 mil por 56, nós estamos falando que o valor agregado do seu prato, que você tem que colocar no seu prato para você vender, é de R$53. Então ele não vai custar 20, ele vai custar R$53 para pagar o teu prolabore, junto com os teus custos. Nossa, mas você está falando uma coisa absurdamente fora da realidade. Um parmegiana individual custar R$53. Também concordo. Ninguém vai comprar. Você não tem outros pratos? Então você vai colocar, você vai pegar, por exemplo, vamos supor que você está começando com 4 pratos.
ok? Quantos pratos você tem no teu cardápio? Você tem uma parmegiana, você tem massas, você tem outra carne, você tem uma picanha, pá! Você tem 4 pratos. Então você vai pegar o teu Prolabore e vai dividir pela quantidade de pratos que você tem. Vamos supor que você tenha 4, você tenha 4 pratos? Então vamos. Olha só como é que nós começamos a chegar em números. 53, né? Então você vai pegar aqui, ó, R$3.000, seu Prolabore. Você vai dividir por 4 pratos. Você vai ter 750. Dividido por 56, você vai chegar a 13,39. 13,39. Então, olha só como é que a gente começa a chegar em números reais. Quanto que a gente tinha, quantos pratos a gente chegou a pensar que você ia vender? Eram 26 vezes 2 pratos por dia. Dá 52 pratos. Tá? Então, se você tem 52 pratos, vamos lá, R$3.000 de Prolabore. A gente dividiu, você vai fazer 4 pratos, ok? Dividido por 4 pratos, os R$3.000. Então vai dar R$750. Você tá dividindo o teu Prolabore para cada prato desse, quando você vender, te pagar uma parte do teu Prolabore. Então, o parmegiano individual, ele vai ser responsável em pagar R$750 do teu salário, do teu Prolabore. Se eu dividir 750, se eu dividir, né, os 750 por 52, vai dar 14,42. Tá? Se dá 14,42, eu tenho que colocar, além dos custos que eu tive de insumos, mais 14,42 naquele prato. Então, se é 10, ele vai para 24,40, mais 10, que é o custo dele. Lembra que a gente fez? Então, o seu prato está custando 24,40. Uma coisa que fala, cara, mas eu não tenho noção como que eu vou fazer. Olha como é que começa a aparecer. Aí, você fechou, assim, você pode até, por exemplo, você vai vender pratos para 2 a 3 pessoas. Ele vai ser mais caro. Então você pode colocar um pouco maior a contribuição de cada prato para o teu Prolabore do que o parmegiano individual. Então veja que o seu parmegiano individual ele vai chegar num valor de mercado. Por quê? Porque você tem estratégia. Você vai ter que saber se você está vendendo aquela quantidade de prato daquele tipo para você conseguir a tua meta no fim do mês. Então a gente chegou à conclusão que você vai ter que vender 2 parmegianas por dia. Vai ter dia que você não vai vender nenhum, mas vai ter dia que você vai vender 4. Entendeu como é que a gente começa a chegar numa coisa prática de precificação? Só para resumir, para ficar tudo mais claro. O que eu mostrei para vocês aqui hoje? Que você vai fazer a tua precificação com lógica, não colocando, eu vou vender o meu prato por, se ele custa 10, eu fiz na ficha técnica que ele vai custar 10, eu vou vender pelo dobro. A gente já viu que isso não funciona. Então você vai vender pelo dobro? Não, você vai ter uma estratégia, porque o teu Prolabore tem que estar dentro desse prato. O teu salário vai ter que estar dentro desse prato. De repente, você vai ter mais pessoas na equipe de trabalho na sua casa, sua esposa. Como é que você vai fazer isso com a sua esposa? É uma renda familiar? Não, então ela vai ter o dela, você vai ter o seu. Então a gente chegou à conclusão de que se você dobrasse para 20, não era o ideal. A gente chegou em R$24. Vê que não era só dobrar? Bom, aí você tem os seus outros pratos. Você vai trabalhar com pratos para 3, 4 pessoas, combos. Então você pode distribuir o teu Prolabore para que cada um desses pratos contribua, mas aí você vai ter a tua meta de venda por mês. E assim você pode fazer nos teus kits, nos teus quitutes. Entendeu? Então você vai pegar todos os itens do seu cardápio e vai fazer uma média.
Bom, vê que mesmo com poucos pratos a coisa começa a ficar, não é complexa, mas você precisa se debruçar nisso, senão você vai quebrar. Então, pessoal, muito cuidado na hora de você formatar o teu preço. Você precisa ter uma lógica. A gente viu aqui que o seu prato ele não pode custar o dobro. Bom, eu vou fazer assim no início, eu vou trabalhar com o meu Prolabore e não vou ter o meu lucro. É uma ideia. Você pode trabalhar 30 dias, 2 meses assim, e aí você deixa o seu lucro, então uma margem muito pequena de lucro para você reinvestir em marketing, para você reinvestir em rede social, para você melhorar uma coisa, para você fazer uma arte mais legal, para você contratar um fotógrafo para fazer umas artes muito legais dos seus pratos, né? Para fazer umas fotos lindas dos seus pratos e tal, entendeu? Então, vê que nós estamos chegando numa realidade com preço real. E aí a gente poderia falar de outras coisas aqui. De outras coisas. Ah, mas você está falando de um prato só, mas e os quitutes, por exemplo? O que tem os quitutes? Vamos lá. Vamos falar de um kit festa desse daqui para 10 pessoas. Vamos supor que ele custa para você R$150 de custo. Quando você colocar o bolo, quando você colocar o salgado, o sanduíche, os doces e tal, ele vai custar para você R$120 para 10 pessoas. Então quanto que eu vou vender? Pelo dobro? Não sei. Vamos pensar. Então o que você tem que pensar? Quantos kits eu posso vender por mês? Pai, no início, eu não sei, eu acho que... Olha, vamos pensar na realidade, eu vou vender um por semana? Por quê? Porque é sexta, sábado, domingo, é uma coisa mais de final de semana. Vamos colocar uma média de um kit. De um kit por final de semana. Então você vai vender 4. Lembra do teu Prolabore? Então você já colocou ele os seus pratos com uma contribuição. Vamos pegar a mesma regra. Se você vai vender 4 ele custa 150, qual é a contribuição que ele pode dar para o teu Prolabore? E o lucro que ele pode dar para o teu negócio, para você estar reinvestindo, para você ter lucro. Então vamos lá. 4 kits. Se você vender os 4, você vai ter, vamos lá, 150 vezes 4. Então você vai ter aí R$600 de custo por mês neste prato. Se ele vai te custar R$600, teu Prolabore é de 3.000, vamos pensar que você fez uma média e colocou que cada um dos seus pratos, dos seus quitutes, vai contribuir com uma média. Então, vamos supor que você chegou a uma média de que o kit ele tem que contribuir com 20% do teu salário, do teu Prolabore. Então vamos fazer como se fosse 3.000 vezes 20%. R$600. Se você lhe custa 600, você vai colocar vezes 2. Lembra que eles custavam 600? 1.200. Se você dividir ele por 4, quanto que vai custar cada kit? Neste caso especificamente, o dobro, R$300. Então você tem que construir o teu negócio, todo ele em métricas reais de valor, de contribuição, e ter isso dentro de uma planilha real, para você conseguir apurar teu lucro, para você conseguir apurar e saber onde que teu negócio está. Dentro do que nós estamos conversando aqui, você vai ver que a margem de contribuição de cada produto, ela vai diminuindo. Você vê que a gente foi trabalhando, você pode trabalhar com o dobro do valor para este prato especificamente, que na verdade é um kit festa. Um kit festa para 10 pessoas sendo vendido a 300, você pode colocar 297, você pode dar um descontinho para não dar o aspecto de 300, vamos colocar R$287. Então,
esse kit que você vendeu, ele vai contribuir para você com R$600 para o teu Prolabore. Então você sabe que para ele efetivamente gerar isso para você, você vai ter que vender 4. Então, meu amigo, chegou no meio da semana, não teve nenhum pedido, a coisa está complicada, não saiu nada, você já tem que ativar isso aqui. Falar para os teus clientes, olha, promoção de final de semana, do kit festa. Você vai fazer uma promoção da seguinte forma: os 5 primeiros pedidos ganham 2 bolos no pote. Os 5 primeiros pedidos, escassez e urgência, né? Quem pedir agora, ganha. Então, é um exercício que, junto na sua casa, junto com as tuas planilhas, junto com os teus cardápios que você montou, com a estratégia que você montou de atuação, baseado em todas as premissas que a gente falou, você vai chegar em preços e metas de venda. E isso vai te dar resultado. Por quê? Porque você tem métrica, você tem meta, você tem quantos kits você tem que vender, você tem quantos pratos você tem que vender, mas no início não tem início. Tem planilha e trabalho. Ah, mas eu não vendi, esse mês a gente fechou e não conseguiu vender nossa meta. O que errou? Quais são os erros? O que deu certo? Melhora o que dá certo, resolve o que deu errado, reconfigura nas tuas estratégias e bola para frente. É o que eu faço aqui. Tá bom? Então hoje nós falamos, até entramos um pouco mais na questão de precificação, mas a ideia é que você tenha o seu cardápio pronto, de quitutes, de encomendas, aliado com o teu cardápio de delivery e os dois somados. Por que os dois somados? Você não vai fazer kit festa? Por que você não pode fazer kit almoço para um final de semana para 10 pessoas? Pode. Olha se agregando aí, entendeu? Imaginação também. Tá? Então nós aprendemos que eles têm que estar alinhados, os dois cardápios juntos vão formatar as suas propostas para os kit festas. Ok, pessoal? Então nós vamos evoluir. No próximo treinamento a gente já vai entrar em outro assunto que eu espero que você fique aí curioso e fique atento, que em pouco tempo nós vamos estar com vídeos novos para você empreender na sua casa, ganhar dinheiro na sua casa e mudar de vida. Você vai ter um novo senso de propósito, ok? Deus abençoe e até mais.